Vamos embora. Pois bem, então o objetivo é esse, né? A gente falar aqui hoje sobre perspectivas e previsões no direito pós-pandemia aí, né? Vamos falar sobre esses 3 recortes, né? Dona Juana aí pode aparecer na câmera, que nas aulas aparecia, né? Agora que vai ficar com a câmera bloqueada, viu, Juana? Pode ficar perto de aparecer aí. Mileide também, Mariana também. Eu conheço todo mundo, eu posso dar essa cobrada aí. E a gente vai falar, ó, tá entrando aqui o grande Alisson Matheus, digníssimo. E eu chamei também a professora Leide Neri para conversar aqui. Vai ter eu, Deck e Léry para a gente bater um papo aqui sobre esse conteúdo, né, sobre essa área. E vamos começar. Primeiro vamos falar sobre a advocacia, né? Que eu acho que é uma coisa que nós três podemos falar, né, Deck? Nós três temos escritórios, advogamos e tal, cada um em uma hora distinta, mas a gente pode dizer o que é que vai acontecer, o que é que acha que vai acontecer nessa questão pós-pandemia aí, né? Todo mundo trabalhando de casa, é aquela coisa que eu até postei um tempo atrás aí. A gente achou que ia passar, durar dias, aí a gente disse, não, quando voltar ao normal, tudo se ajeita. Depois a gente viu que não era bem assim, passou a encarar como algumas semanas, aí depois como alguns meses, e agora está todo mundo trabalhando de casa, se perguntando se quando voltar, vai realmente voltar o que era antes ou é manter mais ou menos o que estava hoje com algumas coisas do que era antes, né? Do professora Leismere Lins aí, se fazendo presente no domingão para vocês também. Cheguei. E aí, Deco, queria que tu falasse o seguinte, como é que tu acha aí que vai ser a questão da advocacia? Eu acho que a gente vai descambar para esse modelo híbrido, né? Os escritórios vão repensar tamanho de estrutura, se precisa de estrutura física mesmo, até tamanho de equipe mesmo, tipo assim, eu acho que talvez com 70% da equipe eu consiga dar resposta ao que eu fazia antes, né? E eu consigo trabalhar remoto com esse pessoal, aumentando uma escala de produtividade, e aí talvez usando alguns mecanismos de controle de produtividade, tipo time sheet aí, como era antes presencialmente. Como é que tu acha que vai ser a questão de escritório aí? O que é que tu vê até agora? Oi, Leise. Boa tarde. Boa tarde a todos. E aí, pessoal, se entrou mais alguém, se eu não tinha falado ainda, boa tarde. Tudo certo? Guinha, velho. Bicho, eu acho que você tocou num ponto muito importante, porque essa nossa geração, já da advocacia e essa que está chegando na faculdade, já vai pegar um ambiente de advocacia, a gente está vivendo essa transformação bem diferente do que era o mercado há 30 anos, que eram aqueles grandes conglomerados, né, de escritórios de altíssimo porte, com vários advogados associados trabalhando, né, numa dinâmica enorme, inchada. Essa nossa geração já procurou ter uma autonomia maior, né? Geralmente cada um procura fazer valer o que se chama de profissional liberal. São sociedades mais enxutas, menores, com a demanda de corpo bem menor do que se tinha antes, e uma dinâmica, né, para se fazer parcerias, às vezes, bem maior. Hoje, inclusive, se foca muito nessa questão de parcerias, né? Alguns, inclusive, têm sociedades até individuais. Eu tenho vários colegas assim. Sociedades individuais em que faz parcerias pontuais. Eu mesmo tenho várias assim, parcerias nesse sentido com alguns colegas. Eu acho que essa pandemia trouxe e aponta ainda mais para uma lógica que já vinha se demonstrando. Com a questão do próprio PJE, do processo eletrônico, a questão de espaço físico já estava sendo bastante debatida. Por exemplo, eu, como atendo alguns processo coletivo, né, de categoria, então, às vezes, eu preciso de um espaço físico de sala de reunião, a gente tem uma sala de conferência, algo de estrutura, porque a demanda do meu escritório pede isso. Mas uma pessoa, por exemplo, na área tributária, na área consultiva, né, não precisa ter uma estrutura toda numa casa, toda aquela, enfim, pegar 2, 3 salas no empresarial, fazer toda aquela estrutura de espaço físico para colocar processo. Por quê? Porque essa tendência do próprio PJE já apontava esse caminho.
Com essa diminuição da necessidade do espaço físico e cada vez mais a gente tendo acesso a uma tecnologia que dinamize tempo, a gente está cada vez mais tendo que depender menos de ter um espaço físico para produzir. A gente até precisa ter para atender tudo, mas, enfim, hoje as circunstâncias da gente faz com que a gente trabalhe de uma forma mais independente de espaço. Eu acho que essa pandemia deixou isso mais claro. Essa questão agora, o que vai impactar, eu não sei vocês, mas eu tive uma revisão contratual de vários clientes. A gente teve que ter, né? E o que é que o mercado na advocacia, o que eu acho que vai ser uma realidade? Primeiro que o que a gente tem, né, de honorário ficou tudo parado, que todo mundo ficou um pouco, está produzindo agora, mas teve uma pausa. E a gente vai ter que diminuir de custo, né? Então, esse custo a gente vai tirar exatamente do espaço físico, porque cada vez mais dependendo menos de se ter, né, uma dinâmica que envolva muitas pessoas, uma logística grande. Então, velho, diminuiu, a gente está saindo, o que tinha de sala, entregou, não vai ficar, não tem necessidade, né? E vai fazer muito esse trabalho virtual, trabalhar muito, como a gente tem trabalhado dentro de casa, ter uma sala só de reunião, enfim. O que gera aquela coisa assim, o cara tipo advogava, o cara tinha a ideia de que para advogar o cara precisava de uma sala. O cara que era pequeno, né, precisava de uma sala. O médio escritório achava que precisava de uma sala para todo mundo. E o grande escritório achava que tinha que ter uma lâmina de empresarial todinho para eu olhar sempre o pessoal trabalhando, porque assim eu conseguia ver a produtividade do pessoal. Aí, tipo, isso já impacta aí, o primeiro impacto no mercado imobiliário. Tipo, o pessoal que antes vislumbrava, tipo, porra, um negócio de investimento da porra é eu comprar 3 salas de empresarial aí, porque depois isso vai bombar e eu vou alugar pro pessoal e tal. Tipo, isso já é uma queda. O pessoal vai começar a dizer, porra, velho, todo mundo vai querer trabalhar de casa, eu vou ter uma dificuldade muito maior para eu poder alugar, vai ter uma baixa nos aluguéis de empresarial, né? Em contrapartida, o pessoal que tinha uma dinâmica de escritório virtual, que fez investimento em escritório virtual, apostando nessa dinâmica, cada vez mais o pessoal vai dizer assim, bicho, por que eu não faço uma contratação pontual de um escritório virtual quando eu preciso e eu fico em casa trabalhando com o pessoal, arrumando um sistema de produtividade aí, sei lá, tipo Trello, ou algum software mais elaborado e fazendo reunião via Zoom. Aí, feito eu disse, diminua o custo, que foi tipo, a gente meio que foi forçado a perceber que era um custo talvez desnecessário, que a gente achava que era essencial, só que aí, tipo, viu que funcionava sem e agora vai dizer assim, oxe, por que eu vou gastar então? Não é porque eu vou gastar com isso então. Aí, tipo, só isso aí. Aí tem aquela coisa que você falou. Pra gente que trabalha na área de direito tributário, empresarial e tudo mais, tipo, você for ver e analisar um ano anterior todinho, quantas vezes eu fui atender o cara lá no meu escritório, velho? Tipo, beleza, eu fui quando eu fechei o contrato e tal, não sei o quê, mas até que ponto que foi relevante para eu manter o contrato, tá ligado? Então, tipo, até que ponto eu preciso continuar com aquela estrutura todinho para manter o contrato do cara? Até que ponto eu preciso ter 5 advogados, se eu posso botar 3 advogados aqui, tiro 2, e com esses 3 eu amarro, faço reunião todo dia com ele via Zoom, cobro, aumento de produtividade e tudo mais. Então, até para o cenário de advogado que quer ser contratado, eu vejo também que vai ser não sei se um pé no freio, mas, tipo, os escritórios vão repensar tudo. Como a gente está falando aqui, os escritórios vão ter suas reuniões para dizer, bicho, eu preciso disso, não preciso. Será que vale a pena esse modelo que era antes? Será que não vale? Não é não? O que é que tu acha aí, Lely? Tu falou o quê? Cortou aqui, só viu o Lely. O que é que tu acha aí, Lely, disso aí? Qual é a tua visão? Então, até porque vocês trabalham nessa parte de direito trabalhista, é importante também, porque foi uma coisa que o pessoal falou. Mas a pessoa trabalhista, o cara vai ter que atender no escritório direto e tal. Será que o escritório que é da área trabalhista, a tendência dele voltar ao que era antes 100% ou não tem chance? Pois é, tu estava falando e eu estava passando aqui na minha cabeça tudo que a gente no escritório passou exatamente nesses 3 meses. A gente ficou literalmente em suspensão de atividades presenciais de 16 de março até segunda-feira passada. O primeiro cliente que a gente atendeu presencialmente desde 16 de março foi essa segunda.
Todos os outros a gente tentou e fazendo de forma remota. E lá no escritório, a gente tem duas demandas muito grandes de pessoa física. Uma que é o cliente trabalhista e um que é o cliente previdenciário. Então, vem essas dois tipos de pessoa física, que geralmente são demandas muito urgentes e que são pessoas que, dependendo da situação, não têm um acesso à internet, um acesso a mecanismos para poder estar enviando isso para a gente. Só para poder explicar, deixa eu dizer uma coisa. Numa situação de previdência, eu tive uma hipótese de que era um auxílio-doença, e para você entrar com processo na Justiça Federal, na área previdenciária, é imprescindível que a gente coloque toda a carteira de trabalho que o cliente tenha. Na verdade, de capa a capa. O despacho geralmente está até nesse sentido. Mande anexar de capa a capa, da página da foto até a última, ainda que não tenha anotação nenhuma. E aí a gente tinha que pedir para o cliente mandar foto de todas, e nem sempre ele diz, doutor, eu não sei fazer isso não, pelo amor de Deus, me ajude, não consigo mandar isso por WhatsApp, a Lan House aqui perto da minha casa está fechada, ou então vou ter que esperar meu filho vir para poder atender, para poder mandar para você. Eu sinto que essa questão pessoal, em certos tipos de demanda, de processos, é necessário manter. Principalmente, eu senti, Gustavo, e eu uso mais, eu senti mais na previdenciária do que na trabalhista. Vocês sabem, e isso foi algo que trouxe dados, tem um Lautec, salvo engano, Data Lautec, que ele gosta de tratar dados da justiça, né? E a quantidade de processos trabalhistas contendo o assunto Covid-19 já ultrapassa 50 mil no Brasil. Então, assim, é um número enorme de demandas que aconteceram entre março e agora. Processos protocolados tratando disso nesse período. E são pessoas que tiveram que ir mandando à distância, a gente teve que ir atendendo e se reinventando, otimizando o tempo. Isso tem um lado negativo pelo qual, quando você está no escritório, você consegue meio que limitar aquele atendimento ao horário comercial, né? Ao cliente lhe atender, lhe abordar, lhe ver de 8 às 18, a distância é sábado, é domingo, e aí você que tem que ter essa postura de saber diferenciar o que é uma coisa da outra, fazer o filtro do que é urgente ou não para responder de imediato, mas, na verdade, eu acho que todos os tipos de relação estão sendo alteradas. Em relação à advocacia, totalmente, acho que a gente precisa se reinventar. A gente lá no escritório colocou novos gestores de processo que a gente consegue fazer métricas da nossa produtividade sem precisar estar junto planilhando à distância. A gente teve que aprender a fazer isso. Reuniões via Zoom, atendimentos aos clientes, mas há situações em específico que não vai ter como mudar. Seja pela cultura, seja pela idade dos nossos clientes. Eu senti muito. Os clientes previdenciários foram os que mais sofreram nesse período, assim. Foi exatamente, a gente voltou a atender segunda-feira com, olha, vá sozinho, vá com máscara, com toda estrutura, porque eles simplesmente não conseguiam responder a demanda nesse período. Mas aí é bem delicado. Outra coisa também, né, o que ele falou é muito interessante, porque a própria estrutura que se cobrava, é o que o Guga falou, antigamente tem mudado muito, até pela própria exigência do cliente. Antigamente, o cliente chegava no escritório, queria ver a estrutura, aquela coisa aí. Hoje, os clientes eles têm uma visão de cobrança bem diferente do que era quando eu comecei como estagiário há 20 e tantos anos. Entendeu? Ele entende essa dinâmica. Se você marcar uma reunião hoje com qualquer cliente num café, é algo casual. Eu me lembro que quando eu comecei, marcar num café parecia que não podia levar no escritório, que não queria, que não... Quer dizer, tinha toda essa condição. Até pela percepção do próprio cliente de cobrança disso. Dele entender que tudo ficou mais fluido. Né? Não tem essa necessidade... de aparentar algo grande, né? Um estrutura. Ele sabe que a dinâmica mudou muito e isso impacta. Eu mesmo, apesar de ter toda essa questão de escritório, muito embora essa minha linha de cliente seja aquela linha que a gente diz, uma linha mais raiz, que ainda vai em escritório, gosta de sentar, e o cara ficar ali né? Aquela conversa de cafezinho, enfim. Apesar disso,
faço a maior parte da minha rotina nos cafés aqui, perto de casa, passo tendo aqui. É muito difícil, às vezes. Cheguei a passar, assim, quase 15 dias sem ir e para ficar no escritório. Ia, passava, resolvia, assinava cheque, com sócio, tudo, e me mandava. Não ficava. Né? E hoje, isso é uma realidade cada vez mais comum. E o que me deixa feliz, Lélio, é a aceitação do cliente. Porque antigamente, hoje parece besteira falar isso, mas não era assim, não. Se o cara não fosse no escritório, o cara ficava aí. Era. O cara chegou, usava aquela de atender o cliente no café e dizer que o escritório estava em reforma. Tinha muito isso. Se o cliente fosse de fora, rapaz, era uma ofensa não levar um cara para ver o escritório, para ele ver como é. Não, hoje o cara vem, eu pego ele aqui, às vezes fico só em restaurante mesmo, café, o cara nem no escritório vai. Vem de Brasília, eu atendo, vou em café, pronto. Deixa o cara no hotel, converso, nem no escritório. Isso há 20 e poucos anos era surreal acontecer. Eu acho assim, tipo, a questão de essas questões de tecnologia, dos meios, assim, de a gente se comunicar, ainda era, antes da pandemia, era muito visto assim, tipo, isso é coisa de pessoas jovens, né, novas, assim. Tinha um pessoal de uma categoria de idade que ainda via muito assim, né, tipo, não, isso é coisa de menino novo, isso é coisa de gente mais jovem. E essas pessoas foram meio que forçadas, por conta da situação que a gente está vivendo, a pelo menos testar. É tipo assim, você não pode mais fazer do jeito que era antes, meu amigo. Você tem que fazer agora usando um computador, usando um celular. E aí eles viram que funciona. Que, tipo, dá para o cara, meio que se quiser, contrata um advogado entrando no Google, chegando no Instagram do cara, marcando uma reunião, mesmo que seja pelo WhatsApp ali, mesmo que seja sem acertar a câmera ali, o cara contrata, paga, manda os documentos, tipo, tudo, aí o cara consegue fazer a feira, o cara consegue pedir comida fora, o cara consegue comprar remédio, então, tipo, é como se, eu vejo assim, a tendência foi, a pandemia meio que forçou muito a absorção da tecnologia para camadas que antes eram muito reticentes, entendeu? Quem é novo, porra, já é o cara que vive nasce já com iPhone, com o celular na mão, fazendo videochamada e tal. Mas o pessoal mais velho era tipo assim, não, eu quero ir aí no escritório de Deco. Que se eu não for, eu não confio. Tipo, eu quero ver, tem que olhar, porque senão eu não sei se é um cara que eu confio mesmo, vai que me passa a perna, não sei o quê. Só que agora, depois que o cara vê que, pô, eu posso descer aqui na minha casa, marco um café perto, não sei o que e tal, e a coisa funciona como se fosse antes mesmo, ou às vezes até melhor, porque o cara faz um atendimento melhor, tal, não sei o que, o cara fica mais próximo do cliente, tipo, vai ser um negócio assim de o cara dizer, pô, todo mundo vai meio que repensar, será que eu preciso mesmo ir para um atendimento presencial, né? Será que eu consigo realmente isso aí precisar ser naquela dinâmica que eu queria? E aí é feita disso, termina impactando na dinâmica de trabalho dos sócios, na dinâmica de consumo, porque hoje em dia todo mundo tipo aumentou, né? Os dados mostram. Eu tenho até umas pesquisas que eu separei. O pessoal comprando cada vez mais pela internet, evitando de fazer compra em dinheiro, usando cada vez mais cartão de crédito e de débito, né? Aumentando cada vez mais serviço de delivery. E eu vi uma pesquisa que também vai mostrar assim, tipo, a gente antes tinha delivery de comida, hoje em dia a gente vai meio que ter delivery de tudo. Tipo, o cara, não, eu quero uma faxineira, delivery de faxineira. Eu quero alguém para fazer uma reforma de não sei o quê, delivery do cara que faz isso aí. Então, tipo, todo mundo meio que automatizar, porque daqui a pouco o cara diz assim, bicho, como já acontece hoje em dia, né? Muita gente procura advogado pelo Google, bota lá advogado Recife e sai cascavelhando, né? Tipo, já acontece isso hoje, né? Meio que para a advocacia isso vai ser uma tendência. Cada área vai dependendo do perfil de cliente e ainda ser algo que migre com uma certa dificuldade, porque como ele falou, o pessoal do previdenciário que quer se aposentar já é uma idade, tipo... eu senti muito, né? em relação ao perfil de cliente lá do escritório, a nossa grande dificuldade foi o fechar o contrato, o assinar a procuração. Eu digo isso porque, na verdade, antigamente, eu digo isso há uns 2 anos atrás, para tirar qualquer dúvida, para saber, doutora, como é que está meu processo? Marcar a data de audiência, eles iam no escritório. Batiam lá, eles saíam da casa deles, lá de sei lá de onde, para ir no escritório só para perguntar. Doutora, tem, por favor, aí, qual é a data da minha audiência? A gente já estava numa rotina, num trabalho de cultura de o cliente tirar dúvidas via WhatsApp. A gente pegou um WhatsApp e botou específico para o escritório só para isso, só para tirar dúvida só. Então, geralmente, eu ouso dizer que 85% dos clientes só iam no escritório
para fechar o contrato, assinar, olhar para mim, olhar para Isabela, para Alessandra, para Eduarda, sei lá quem for advogado, olhar e dizer, confio, assino, tchau. Para receber o alvará já era por internet, para receber tudo. Agora, esse primeiro contato foi pesado, assim. Foi o que eu mais senti de impacto para a gente se reinventar nessa pandemia. E aí, quem não sabia fazer chamada, eu gravava vídeo, mandava no WhatsApp para ele me dizer, doutora, eu quero ver você. Gravava vídeo, mandava no WhatsApp, mandava pro telefone do filho, esperava o filho chegar de noite. Teve uns dias no começo da pandemia que eu estava no Agreste, de Pernambuco, minha sogra dizia, menina, tu vai trabalhar de 8 horas da noite, porque de 8 horas da noite e o filho do meu cliente chegava em casa para eu poder fazer uma chamada de vídeo, ele me ver, se sentir seguro para mandar a carteira de trabalho. Então, é exatamente isso. A gente foi... A minha maior dificuldade foi esse fechar. Porque o andar do processo, a gente já estava fazendo isso muito à distância. E nosso PJE foi, eu acho que a grande virada de mesa dos advogados e para o início dessa questão de a gente reinventar o modelo de escritório, né? Inclusive, uma que eu acho que, inclusive, agora está para ser cada vez mais extinta. Um tipo específico de trabalho, você sabe bem, a gente tem alguns colegas que trabalham nessa perspectiva, que é... Tu tá tomando um Stella Artois, Mas, é domingo, rapaz. Eu não sabia que podia. Peraí que eu vou pegar a minha. É domingo, eu disse a Deca, ele achou que era brincadeira. Eu não sabia que tava liberado. Eu tava no café, pô. Aí, e olha, tem uns 3 alunos aí que estão também, ó. Camila peraí que tá já eu também, pego porque a câmera dela tá fechada. Mas Camila e tá aí... também. E fugiu. Quando eu vi o negócio verde aqui, fugiu. Mas... Então, por exemplo, os advogados que tinha gente que se especializava em advocacia de correspondência. Para fazer audiência. E isso é algo que está muito ameaçado. Léo fez uma audiência essa semana aqui no Espírito Santo. Ele fez uma audiência que, se fosse no mundo normal, ele teria... Ele disse, vou falar com minha amiga, que é lá do Espírito Santo. Não, juiz, não, doutor. A gente abre aqui, o juiz mandou um link do Google Meeting, ele fez proposta de acordo no Espírito Santo, algo que... E é aquela coisa, velho, tipo, o Código Novo trouxe a questão do negócio jurídico processual, que as partes podem combinar entre eles até o prazo, velho. Imagina se ele não pode dizer, bicho, eu quero que a gente faça audiência virtual agora. Advogado que era contratado lá de longe, que fazia só isso, né, de ser contratado para fazer audiência inicial, instrução e tal, vai, tipo, a tendência é de também ser uma coisa que não tenha muito futuro aí, né? Estela também tá aí, Estela. Aparece aí, Estela, tá? Tem aí a vice-presidente da UAB Barreiros aqui com a gente, viu, pessoal? Para vocês saberem aí. Daqui a pouco, Estela diz aí as impressões dela também do futuro pós-pandemia. Queria que alguém dissesse aí, bicho, o que é que aconteceu no escritório, o que é que vocês estão achando também. Os 3 advogados aqui falando, é bom o estudante de direito ouvir também. Era isso que ia dizer agorinha. Ninguém tá falando nada. Pois é, não é aula não, viu, gente? É um bate-papo aí. Então, como já mandei pegar minha cerveja. Mesa de inclusive, isso disse Guga. Ele falou da questão das audiências virtuais. Eu estava falando com o meu sócio essa semana, eu digo, rapaz, para quem é aquele cara romântico que gosta de sentir todos os sentimentos, aquele friozinho na barriga antes de entrar em sala de audiência, vai se perder um pouquinho, né? Aquele olhar entre as partes, ficava aquela tensão no corredor, aquela coisa. Eu acho que isso aí não vai ser algo que eu acho que vai ser quando as partes quiserem já implementa, né? Tipo, tem muita gente que gosta de sentir o presencial na audiência, de até quando o cara chama outra parte, chama uma testemunha, o cara poder ver ali no olho realmente a pessoa. Eu acho fundamental, você velho. Pois é. Perguntar no tete a tete. Agora, as audiências iniciais, aquela que o cara vai para uma audiência só para tipo, que o cara entrega lá B, diz tem acordo, o cara só faz assim com a... Entendeu? Então, tipo, eu acho que muita coisa, né, termina... Eu acho que a audiência de instrução, assim, tá muito delicado para a gente fazer audiência de instrução ainda via remota, sabe? Eu tenho meu pé muito atrás com isso. Também. Muito, muito atrás. Você sabe que na escola de magistratura, assim que, enfim, no curso de formação,
nas trabalhistas e em tantas outras, uma das partes, um dos módulos são exatamente desenvolvendo técnicas, e aí são com especialistas da Polícia Federal, para verificar como a testemunha se comporta, se ela está batendo o pé, se mudou a forma de como está a mão, cruzar a perna, se olhou para o lado. São técnicas que o juiz tem de verificar ali. E a gente sabe que na relação de emprego, e aqui eu trago um ponto um pouco específico, tantas vezes a gente que está acostumada a fazer instrução trabalhista não vê um preposto que está ali tão ensaiado e precisa da expertise do advogado de pegar uma palavra aqui, de o juiz cismar com aquilo outro que ele falou, do olho no olho, para poder fazer uma valoração daquela prova mais certinha, sabe? Porque a gente sabe, assim, eu já tive experiências de terem prepostos que depois saíram da empresa e disseram, eu era obrigado a mentir em audiências, porque senão meu emprego estava ameaçado. E o juiz precisa estar no olho para sentir a verdade daquele preposto. Não é verdade, Deco? Nunca vi uma situação desse sentido. Preposto que entra e mete. Não, tinha uma hora de trabalho, tinha uma hora de intervalo todos os dias, doutor. Tinha almoço maravilhoso, era feijoada, filé, nunca teve problema. Eu acho que você está falando fundamental, porque a nossa área tem que tomar cuidado para não achar que essa questão tecnológica traz uma efetividade e perder o sentido, né, do ambiente do que se precisa. Né? Isso é um risco fundamental, você falar, você Antes olhar... de tudo, nós somos humanos, né, velho? Não ser relativizado, isso é muito perigoso. Porque, veja, ali você está buscando a verdade. Perigoso. Então, você tem que ter todos os meios para que essa verdade seja postada, colocada da forma mais convincente possível. E, do ponto de vista remoto, talvez isso não seja alcançado, como às vezes você sente presencialmente. Né? E como o pessoal falou, velho. O que é efetivo... Agora vamos falar de filosofia do direito. Aí o que é efetivo ficaria prejudicado nesse sentido, né? O Sem que é contar verdade, que no seguinte, é muito fácil do cara botar um papel aqui por detrás da câmera e eu dizer, não, ele fazia tal e tal horário. É uma coisa muito fácil de ser fraudada. A prova no processo do trabalho, ela é predominantemente falada. O documento, o empregado não tem acesso a documento. O empregado, só quem tem documento para juntar no processo é a empresa. O empregado vai provar com o depoimento dele, com o depoimento das testemunhas dele, e você fazer isso remotamente é muito complicado, muito. Mas em relação à audiência inicial, concordo, eu estava até discutindo isso, porque muitas vezes a audiência inicial é só para tentar acordo, então não precisa. Eu digo, não, a presença do juiz ela é importante, né? Aquele rapport, a gente sabe que não é todo juiz que tem essa habilidade, mas às vezes ele consegue fazer as partes chegarem num termo, mas acredito que para a gente não travar tanto os processos, porque de fato o TRT essa semana manteve a suspensão de atos presenciais, então a gente não sabe, não tem previsão de quando vai voltar. Eu distribuí um processo, marcou uma audiência para dezembro, estou rezando para não adiar, porque o TRT manteve. Tá? Ele está bem redutivo em relação a atos presenciais. Então, audiência inicial, audiência de razões finais via memorial. Agora, instrução, nossa, não é o momento ainda. Eu acho que precisa evoluir muito a tecnologia para a gente poder fazer instrução trabalhista à distância e instrução de tantas outras áreas, né? Enfim. E aí, pessoal, alguém quer passar um panorama aí, a visão de alguém que está trabalhando em escritório, para ver se bate com o que a gente está falando, que você concorda, discorda, o que é que vocês acham aí? Teve uma dúvida aqui de Tiago, Gustavo. Tiago botou uma dúvida aqui. Como seria essa questão da captação, cuidado com essa palavra, de novos clientes, vez que as relações presenciais tendem a serem limitadas? Dá teu show aí, Gustavo. Essa pergunta é meio difícil. Primeiro porque cada advogado não pode captar, né? Mas assim, eu entendi o que você quer dizer, né? Trazer clientes, os clientes virem para o escritório e tal, mas assim, é difícil, vamos ser sinceros, porque o advogado, gente, como o Deco falou, né? A gente tem que ter muito cuidado com essa questão da tecnologia, porque não é diferente de o pessoal de exatas, entendeu? A gente é a área de humanas. Então, tipo, pressupõe o relacionamento humano mesmo, o contato e tal. Então, também não dá para dizer assim, pronto, agora todo mundo vai ficar em casa e vai tudo ser resolvido, entendeu? É muita coisa, eu acho que impacta nesse sentido. E uma delas é a questão de você contratar um advogado, entendeu? Eu acho que, tipo, para quem trabalha com empresa e tal, isso tudo começa quando o cara conhece o empresário, você vai para um evento e tal. Então, eu acho que a questão presencial aí ainda vai ser é um ponto muito importante que eu acho que não consegue ser substituído facilmente por a tecnologia, entendeu? Até porque eu acho muito difícil você conseguir fazer networking
por uma reunião no Zoom, assim, entendeu? Porque você tá aqui e, tipo, eu quero falar com o Thiago ali. Eu vou fazer como? Eu vou chamar o Thiago no inbox aqui, ficar só conversando com ele. Não fica uma coisa próxima, entendeu? E quando você tá num evento, você, porra, cheguei ali e tal, conversei com... Eu sou empresário, conversei com o Deck, um cara... Gente boa, vocês sabem aí o carisma desse camarada aí, o cabal tá astral o tempo todo. Então o cara disse, porra, velho, Deca é um cara gente boa, tal, advogado trabalhista, não sei o quê. Eu, como empresário, me conheci ele, conectei com ele, vou seguir ele nas redes sociais, vou marcar ele depois para tomar um café e tal, e depois termino contratando o cara, termino contratando o Deca. Então, tipo, eu acho que essa questão de novos clientes, os escritórios hoje estão mantendo a dinâmica por conta de frutos que eles botaram, que eles plantaram lá atrás, né, antes da pandemia, né? E assim, é uma tarefa muito difícil para alguém hoje dar os primeiros passos na advocacia, tipo, em casa, né? Tipo assim, porra, o cara se veste segunda-feira, agora, dizendo, pronto, me formei, o semestre acabou, 10º período passou, eu sou advogado, vou botar um terno, ir pro meu quarto, ligar a câmera do Zoom e vou atrás de algum cliente. Isso não vai acontecer, né? Não é uma coisa simples de acontecer. Então, acho que essa questão de você estar próximo de novos potenciais clientes e tudo mais ainda está muito atrelada, muito enraizada essa questão presencial aí, né? Aí eu queria ouvir de vocês agora, né? Alguém aí que está estagiando, que está trabalhando em um escritório, como é que vocês estão vendo a dinâmica, como é que vocês estão vendo as movimentações dos escritórios? Está batendo com o que a gente falou aí? Me digam aí alguém. Bem, eu tenho uma dúvida, porque assim, eu sou estagiária, então no caso, das 6 horas eu tenho que terminar, vamos dizer. Às vezes eu fico um pouco, mas por conta própria, né? Porque o certo seria eu parar às 6 horas. Só que eu vejo que assim, a demanda aumentou muito e tem advogado mandando e-mail sábado, domingo, sem hora para terminar. E assim, home office não tem o controle de jornada. Então, até que ponto o advogado vai ficar trabalhando sem hora extra e etc. Porque lá estão pensando em realmente começar a adotar o home office. Mas aí, tipo, o empregado está sendo prejudicado, porque apesar dele estar em casa, ele está trabalhando 24 horas. Pega essa bomba aí, Deco e Lely, agora. Inclusive, é uma das coisas que eu vejo o pessoal dizendo, né? Que a parte trabalhista vai voltar com tudo aí, que teve uma diminuição depois da reforma e agora com esse carnaval que aconteceu aí, vai ter um número muito grande de demanda trabalhista. O que é que vocês acham? Isso só demonstra, antes de Lely falar, só fazer esse comentário, isso só demonstra como essa reforma não foi uma reforma responsável, que ouvisse todos os lados, né? Bastou ter uma crise dessa, que todo mundo está passando agora, para ver como essa reforma não deixou uma legislação clara, enxuta, para a dinâmica de relacionamento que se tem hoje, né? Agora está aí, ó, uma situação. A gente fez uma reforma em 2017, né? E hoje se fala nesse carro do ponto de vista da legislação do trabalho, tudo isso, né? É simpático quando a coisa deve ser bem debatida, analisada, ouvir todos os lados, que uma reforma pede isso, se escuta todos os lados. É fundamental. Hoje a gente está sofrendo por isso, né? Possivelmente toda essa precarização da segurança jurídica que tem sofrido nas relações de trabalho é fruto de tudo isso também. Comenta aí, Lélia, que ia falar. Lélia já tomou um gole para emendar. Fala aí. É interessante isso, que desde que teve a reforma... Pode falar, Antônio, fala que depois eu já completo. Complementar que está no mesma linha. Eu trabalho 8 horas normal, aí a seguradora, né, fez a questão da redução da jornada de trabalho, né, para pagar 30% e o governo pagaria 70%. Só que aí a gente está trabalhando normal, ou seja, não tem um controle de jornada. Aí vai na mesma linha do que ela falou, tipo, aí trabalhando no home office e não tem esse controle de horário. E vai nessa mesma linha. Só para começar a fazer uns comentários sobre o que vocês falaram, em relação à reforma, logo quando ela surgiu, né, e aí muita gente, meu Deus, acabou a advocacia trabalhista, não vai ter mais o que fazer. Relação capital-trabalho sempre existiu e sempre vai existir. E a gente não está aqui para defender lei, a gente está aqui para defender direitos. Não vão ser leis, como o Deco falou, ainda que irresponsáveis, que chegue daquele jeito que vai fazer acabar. E é exatamente uma reviravolta de mesmo, uma pandemia, um caos desse que comprova cada vez mais que a situação não estava amarrada, que a legislação não está pronta para abarcar as situações. A situação em específico do teletrabalho,
Clara, eu tenho um ponto de vista bem peculiar, e aqui abro para a gente discutir, já é domingo, já estou com minha cerveja para a gente ver as opiniões contrárias, mas o teletrabalho ele entrou na CLT, salvo engano, em 2011, né? E a reforma excluiu ele do controle de jornada. Veio lá, eu sou péssima mas eu acho que o artigo 68 Foi isso mesmo. veio lá e falou, ó, não está no controle de jornada, o pessoal, se virar teletrabalho, acabou. É de meia-noite a 1h da manhã e acabou-se. Eu tenho um ponto de vista que eu interpreto essa questão de exclusão de controle de jornada apenas quando você comprova a impossibilidade de fazer, tá? Principalmente na sua situação, que você trabalhava presencialmente, né? Você trabalhava em loco dentro da estrutura da empresa, e aí, por causa da situação da pandemia, inclusive autorizado pela medida provisória, você foi para trabalhar no teletrabalho. Houve essa alteração que, numa situação pré-pandemia, haveria necessidade de um consenso, enfim, um acordo escrito, tal. A medida provisória meio que já relativizou isso. Disse, ó, não tem jeito, a empresa pode mandar para casa e você tem que ir. Né? A medida provisória falou isso. E aí não vai ter controle de jornada. Do meu ponto de vista, por exemplo, com a secretária lá do escritório, tinha controle de jornada. Ela estava em teletrabalho, mas quando começava 8 da manhã, eu dizia, Bianca, estás aí? Oi, vamos conversar, tal. Meio-dia ela dizia, menina, estou indo para o almoço, daqui a pouco eu volto. De 1 hora ela dizia, ó, já estou por aqui, precisando, me chama no WhatsApp. E aí você depois vai me dizer que essa pessoa não tem controle de jornada, que ela se trabalhar até 8 horas da noite, ela não teria direito a horas extras. Por quê? Porque o artigo 62 da CLT diz, está livre do controle porque é impossível você controlar a jornada de uma pessoa que está em casa. Não é impossível. Isso daí é literalmente querer favorecer um lado e desfavorecer outro. Então, aqui, mais do que nunca, sabe aquele comecinho do semestre, que a gente sempre começa assim, pessoal, vamos falar sobre princípios, vamos falar sobre fontes do direito, que ninguém faz, ai meu Deus, não aguento mais essa menina falando disso. Quem me conhece sabe o quanto eu amo princípios e como eu acho que isso, na verdade, está muito forte. Agora, mais do que nunca. Os próximos 2 anos de briga na Justiça do Trabalho aí, os juízes vão ter que resolver com base em princípio, porque a legislação é cheia de lacuna. Cheia. E aí vai ter que fazer. Vai ter que ser o princípio da dignidade da pessoa humana, sobre, enfim, vai ter que ser por aí. Então, eu acho, Clara, particularmente, se na sua prestação de serviço é estágio, não é vínculo de emprego, mas no caso de Antônio, que pelo que eu entendi é uma relação empregatícia, ele controla a sua jornada, você sabe a hora que você chega, a hora que você sai, a hora do seu intervalo, para mim não cabe lá o artigo 62 da CLT não, sabe? Todo mundo tá querendo botar no bolo, cobrando que o pessoal trabalhe até meia-noite durante a pandemia, para mim, dá horas extras e consegue condenação na Justiça do Trabalho, sim, mas... É aquele negócio, então, né? Vai ter rolo. Vai ter rolo. Sim, porque eu fico pensando, o empregador dificilmente ele vai chegar no ponto de falar, não, vamos resolver como é que vai ser isso aqui. Provavelmente vai ser no dia que o empregado for demitido que ele vai buscar os direitos dele. Porque assim, o empregador ele não está muito preocupado em, não, vou aqui formalizar para a gente conseguir ver como é que vai ser essas horas extras. É tipo, trabalha, dá conta e vamos lá, né? Deveria, né? Porque sai bem mais caro na Justiça do Trabalho. Mas, infelizmente, o empresariado brasileiro ainda não pensa em prevenir. Ele contrata advogado quando chega a citação na empresa, né? Infelizmente. Essa é a cultura aqui ainda. Isso também está muito porque, tipo, agora tá todo mundo trabalhando e todo mundo sabe que o cara não sai de casa, né? Mas, assim, numa dinâmica de o cara, 7 horas da noite, mandar uma mensagem, o cara dizer, ó, tô não. Parei de trabalhar já, né? O problema está se dando por conta da home office mais isolamento. Que aí o cara, tipo, 9h30 e o cara sabe que seu funcionário está lá em casa. Então é como até a Alisson botou aqui, ó. Fizemos uma videochamada às 9h30, 9 da noite para fechar uma reclamação. Tipo, o cara vai dizer o quê? Epa, eu tô aqui, mas é porque eu tô ocupado, eu tô vendo um filme. O cara vai dizer, ó, corta o filme aí que eu tô mandando o link do Zoom. Entra aí em 2 minutos, pronto. Hoje em dia tá sem essa alternativa. Coloca Estela um pouquinho para falar. Olha Estela aí agora. Estela aí. Gente, Estela é a vice-presidente da OAB Barreiros. Vai dizer aí para vocês o que é que ela acha da perspectiva pós-pandemia. Estela, diga aí o que é que você acha. Primeiramente, boa tarde a todos. Boa tarde. E aí eu fiquei super feliz quando eu entrei aqui e encontrei Gustavo e Lélia aí, que são
são grandes professores e amigos, né, dessa carreira da advocacia, dessa vida da advocacia. E aí eu disse, Guga, eu posso entrar do jeito que eu estou com a cerveja? Ele disse, é domingo. Eu digo sim, porque a gente passa a semana todinha cansado dessa rotina de live, de formalidades. E aqui eu encontrei e estou ouvindo muita coisa boa de vocês, inclusive a questão que Lely falou das audiências de instrução. É uma coisa também, Lely, e aí eu queria compartilhar com você e com todos, que vem me preocupando, porque a gente sabe que a justiça, nós jurisdicionados, a gente precisa, né, ter essa resposta rápida, que nossos clientes consigam o andamento do processo, porém, isso não pode prevalecer diante de uma segurança jurídica, porque a gente sabe que o mercado, né, ele não está preparado para esse mundo que veio aí de uma forma tão rápida, deixando todos dependentes da tecnologia. Então, isso é uma coisa que vem me preocupando. Mas aí, respondendo a pergunta de Gustavo, como é que eu vejo esse novo formato no pós-pandemia, eu acho que tudo precisa ser repensado, né? Inclusive, eu fiz uma visita no escritório uma semana atrás, mais ou menos, e aí repensei, será que é isso mesmo que eu quero? E aí eu decidi, aí eu já tomei a decisão de dizer o seguinte, eu vou permanecer com a base física, mas o home office ele vai fazer parte da minha vida, porque aí eu percebo que eu vou ter mais qualidade de vida, digamos Todo assim. Todo mundo está vendo isso, né, velho? Agora mesmo, eu estou em Maragogi, na casa dos meus pais, e aí imagina ter que trabalhar tomando um caldinho. Aí fica Olha mais aí fácil, que a né? pandemia... e aí eu acredito, Gustavo, que a gente precisa tirar o lado bom disso tudo, né? E eu acho que a busca da qualidade de vida, ela vem sendo uma constante. E aí eu várias vezes já conversei com Lely sobre isso, sobre a correria do dia a dia, de como a gente tenta encarar isso da melhor forma, de uma forma mais leve. Mas esse período, né, mostrou que a gente consegue ainda fazer melhor, né? Trabalhar de forma mais leve ainda, que é a instalação do home office, nem que seja parcial na nossa vida. Eu, particularmente, vou aderir. E assim, é uma coisa que eu acho que muita gente vai fazer isso, né, também, né? Ver que, tipo, tem mais qualidade de vida, o empregado vai preferir porque gasta menos de trânsito, gasta menos de deslocamento, gasta menos de comida fora de casa. Só que com relação a essa questão da advocacia, né, aí eu acho que foi até uma coisa que eu até conversei com o Deco no privado também, uma coisa que me preocupa é o seguinte, né, que isso também não pode ser absolvido tão facilmente assim, porque não é nem todo advogado que tem essa estrutura, por exemplo, que a gente está tendo, entendeu? Não é todo mundo que pode dizer assim, bicho, eu posso marcar aí a reunião no Zoom, a hora que for, porque o cara às vezes nem computador tem. Tipo, o cara usava a estrutura que a OAB disponibilizava em fórum e tudo mais, a OAB que disponibiliza muita coisa para o advogado iniciante, e às vezes o pessoal nem sabe, né? Às vezes a quantidade de coisa que pode usar da OAB, mas tipo, não é todo mundo que tem esse favorecimento tecnológico para poder chegar e dizer, pois marca aí a reunião que até eu posso... pela estrutura familiar também, né, Gus? Assim, particularmente para mim, você sabe muito bem disso, home office sempre foi uma realidade. Desde de quando eu estagiava na Caixa, eu sempre fui de levar trabalho para casa. É algo que faz parte da minha rotina. Eu, de vez em quando, eu sempre fui meio imperativa, faço duas coisas ao mesmo tempo, estou com o computador assistindo filme, estou com o computador ouvindo música, sempre foi meio assim. A pandemia tornou regra, que era algo que eu já fazia eventualmente. Mas, por exemplo, no meu escritório, de todos os advogados, seja sócios ou associados, eu sou a única que não tenho filhos, por exemplo. E eu vejo como isso impacta na minha produtividade no home office. Não é nem só a questão de estrutura de internet e computador. É complicado ter menino correndo, gritando. Eu vejo assim, Então, exige toda uma logística que, pelo sim, pelo não, você ir para o escritório, você ir para um local, lhe tira daquele...
Não é todo mundo que respeita quando você fecha a porta e da porta para fora o resto da casa esquece que você está ali dentro. Tanto é que por isso começou a surgir, acho que de o quê? Uns 5, 6 anos para cá, pessoas alugando salas para estudar. Coisa que estudar sempre foi em casa, né? Sempre estudou em casa. Agora tem salinhas para estudar, porque em casa não se consegue, seja por uma questão de estrutura familiar, seja por uma questão até de iluminação, enfim. Então, o home office, ele tem essas questões também, né? De ele virar obrigatório, tem essas complicaçõezinhas, que às vezes até as crianças acabam tumultuando um pouquinho, né? Com certeza. E aí, pessoal, alguém quer fazer alguma pergunta, alguma dúvida? Deco, quer complementar alguma coisa aí? Não, foi muito importante aí o que Lelis trouxe lá no começo, falando com Fernanda, que é algo que a gente tem um grande desafio, né, principalmente na área trabalhista, porque é o seguinte, Lelis, eu costumo muito dizer, estava participando de um debate essa semana, né, de que a tecnologia, quando é para retirar direito, né, aí ela está aí, mas quando é para dar direito, aí parece que não existe essa possibilidade. Né? Para retirar, ninguém fala nada, mas quando é para dar o direito, né, para ter um controle de jornada, parece que é impossível ter. É impossível controlar a jornada. Pois é. Eu fico impressionado, sabe? Como só se vê um lado. É complicado essas coisas. Eu acho que o problema não é, e a gente tem que ter cuidado. Eu costumo falar que a tecnologia é um processo inerente, né, da própria construção civilizatória. Foi assim da descoberta do fogo, da roda, tudo isso. Então, não adianta. O problema não é a tecnologia. É como se instrumentaliza um ambiente de trabalho com a tecnologia. Né? Perfeito. Então, enfim, a gente tem que ter esse cuidado, né, de fazer com que a tecnologia venha e seja uma aliada em que respeite todos os âmbitos, né, do trabalho. Né? Veja esse ambiente de trabalho, chega para somar. Essa questão que a Fernanda trouxe, que Léo foi pontual aí, colocou bem, é algo que a gente tem que trabalhar e tem que fazer um debate sério, porque isso é uma realidade posta. A gente não vai mais retroagir no sentido do que também sempre teve, agora com a condição até de produtividade pela tecnologia, com essa questão de reuniões, com a possibilidade, enfim, do que tem sido utilizado muito, né? Não é algo que vai voltar. Né? Então, a gente tem que fazer com que isso seja entendido, mas que fique na linha demarcatória de que não invada e que seja um problema que não respeite direitos básicos. Né? Que passe a ter agora uma terra devastada, sem uma regulamentação necessária dentro dessa legislação, né? Do direito do trabalho, principalmente, dentre outras. Eu estava pensando aqui, quando vocês estavam falando, porque a gente é de uma geração que agora quem está chegando já vai pegar, né? A gente que atua na área ambientada. Mas eu sou meio traumatizado com isso, que quando eu comecei, eu trabalhava, era estagiário, né? De um escritório e, rapaz, eu me lembro a confusão que eu falei, eu fiquei com tanta vergonha. Eu acho que aquilo ali foi um assédio que eu sofri, eu não tinha nada do assédio, fora que eu sofri. Quando eu fui sugerir à época, em 2004, 2003, uma reunião por Skype, meu amigo, só faltaram me engolir. Você não quer trabalhar? Vejam o que se dizia na época. Você está querendo as facilidades, não quer trabalhar, não quer... Veja, porque eu queria fazer uma reunião, estava por Skype, porque o cara tinha que ir no escritório, tinha que estar lá no escritório, muito diferente, como o mundo muda. Hoje a gente está aqui, fala, conversa, o próprio perfil do cliente já é outro. Eu tive uma namorada que ela, advogada, consultora tributarista da Price. E isso há 10 anos. Aí eu fui, ela era carioca, morava no Rio, e eu fui lá no escritório da Price, uma puta da multinacional. Aí, quando eu cheguei na sala dela de trabalho, eram umas 3 baiazinhas assim. 3 baias, um ovo, a sala. Eu disse, rapaz, o cara chega achando, ela disse, Deco, ninguém quer ninguém aqui dentro, não. Certo? Isso aqui é uma estrutura para rodar. Certo? Eles não veem essa necessidade dessa hiper, mega, grande estrutura. Isso aqui é para adequar, a gente tem uma sala de reunião, mas a gente está se desfazendo desse conceito de exigência, de padronização. Né? Enfim, fica uma coisa muito mais fluida. Enfim,
isso só vem com essa pandemia, acelerou ainda mais esse processo. Sem dúvida. Perfeito. E outra parte agora, com relação a... Alguém quer falar alguma coisa? A questão do ensino, o que é que vocês dois acham aí? O que é que Estela viu também aí de como é que vai ser o ensino jurídico pós-pandemia, perspectivas? Ou também, se algum aluno quiser aí, algum aluno não, né, que a gente não está em aula, se alguém quiser aí conversar e também dizer, debater o que é que acha, o que é que vê, fiquem à vontade aí. Cadê Alisson, rapaz? Alisson tá escondidinho aqui no canto da tela. Aparece aí, rapaz. Oxe, tá feito Camila. Camila disse que tá... Não, hoje dá pra aparecer, não. Tô tomando um aqui também. Não dá pra aparecer, não. Então diga aí o que é que você acha. Gustavo, pode sempre me chamar para reuniões assim aos domingos, viu? A gente tem que desconstruir. Tô aí. Tem que desconstruir a ideia, né? Não, Deco? Não é porque a gente tá conversando via Zoom que tem que ser a coisa fechada, amarrada, formal, não sei o quê. Ô, Guga, eu posso fazer uma menção aqui, uma ressalva importante, que eu tô vendo aqui. Diga aí. Que tem uma demanda grande de aluno da gente. E, pessoal, falo de mim, tá? Mas, obviamente, acho que isso não foi só para mim. Queria, inclusive, deixar claro aqui para vocês que nesse processo que a gente passou de adequar o trabalho remoto, Gustavo Lapa teve uma função fundamental nisso aí. Fundamental. Para mim, porque eu sou aquele entusiasta da tecnologia, mas sabe aquele cara que acha lindo aquele quadro, mas não sabe pintar? Sou eu com a tecnologia. Eu acho tudo arretado, mas não sei manusear direito. E total. Um gentleman disponível, me ensinou a montar. Olha, foi uma pessoa fundamental nesse processo. Diminuiu, eu acho que 50% das minhas angústias. Viu? Eu queria dizer aqui, porque... E assim, falo que, pelo que eu vi, não foi só para mim lá, né? Você teve uma função importantíssima para muita gente. Para mim, fundamental. É tudo que eu vi. E cumpriu a função social do blogueiro. Não, totalmente. Olha, se não fosse por Gustavo, ninguém ia aprender processo de trabalho, ou tentar, né? Processo de trabalho esse semestre não, porque o bicho pegou, viu? Foi pesado. Foi só a apresentação, depois todo mundo desenrolou rapidamente, aí virou youtuber rapidinho e deu certo demais. Tem uns vídeos meus caindo, uns negócios meus... Engraçado é isso, vejam... Acontecem coisas nas minhas aulas, tá aí, claro. Então... Os primeiros vídeos e os vídeos no final do semestre, como todo mundo foi melhorando, foi pensando em... Por que, pessoal? Os professores nesse período tiveram que se desdobrar em 1000, porque foi muita coisa para assimilar. Tipo, o cara que advogava, o cara abria o computador e fazia a mesma coisa que ele fazia no escritório em casa. O professor não podia fazer isso. O cara tinha que pensar em gravar e depois aí botar em editar e depois o cara pensar na iluminação. E é muito mais difícil você manter a interação. Por isso que eu disse para a gente fazer esse bate-papo informal, né, em domingo e tal, não sei o quê, porque é muito difícil você manter a interação com o pessoal online, entendeu? Tipo, não é como uma aula que você está sentindo ali quem é que está participando, quem é que não está, tira a dúvida de um, o outro interage. Então é muito mais fácil do cara controlar até a atenção para quem palestra e tudo mais. É muito fácil de você ver como é que o pessoal dispersou ou não. Aqui o cara fecha a câmera, não sei se o cara não tá, se está assistindo, se não está, se está acompanhando, se está anotando, entendeu? Então, tipo, o professor teve uma dificuldade e superou isso muito bem, né? Em todas as instituições tiveram que passar por isso. Antes de tu só mudar para a gente entrar nessa questão educacional, deixa eu contar uma situação interessante e um lado até um pouco negativo do que passou. Hoje eu consigo falar com isso de forma leve, tranquila. Você sabe que eu não sou muito de me estressar. Quando eu me estresso, eu tenho um surto, um pico de estresse, grito, arrumo confusão com todo mundo, depois passa. Mas eu passei por uma situação muito delicada nessa pandemia por causa da necessidade de usar a tecnologia para poder exercer minha advocacia. E aí eu deixo até compartilhar para vocês não serem essa pessoa. Um cliente entrou em contato comigo, doutora, olha, eu tive uma negativa, também na área previdenciária, eu tive uma negativa do INSS e eu queria entrar com processo previdenciário, isso no telefone. E eu queria entrar com processo, tal, eu queria saber como é que é. Eu, não, vamos falar.
ele foi um dos que fez, doutora, eu queria ver você. Como é que eu lhe vejo? Eu não vou marcar um horário para eu ligar para o senhor, a gente conversa à distância, porque isso foi no fim de março e não tinha previsão de quando ia abrir o escritório. Enfim, e o caso dele era bem urgente, era uma situação de auxílio-doença, enfim, estava passando necessidade de verdade. E aí eu gravei um vídeo, dizendo, oh, eu tenho esse vídeo até hoje. Opa, tudo bom? Veja, sou Leise Nery, sou a advogada quem vai cuidar do seu caso. Mandei para o WhatsApp, porque ele não sabia fazer chamada de vídeo, né? Mas peguei e mandei. Fazer chamada de vídeo, sou eu quem vou cuidar do seu processo. Já essa situação passa, a gente marca no escritório e a gente se conhece pessoalmente, viu? Um beijo. O cliente mandou o documento, tudo, eu já estava fazendo procuração, ele imprimir, assinar e mandar de volta. Esse cliente mandou para... pelo que eu percebi, ele estava com um advogado. Veja a situação. Ele tinha um advogado já, tá? E aí ele mandou para o advogado dele. Fez, agora eu vou ficar com essa doutora. Essa doutora aqui que mandou esse vídeo vai cuidar do meu caso. Esse advogado pegou o meu vídeo, lançou num grupo de WhatsApp de advogados. Qual foi a palavra que ele usou? Pilantra, captando clientes, entrando... Minha gente, tem noção que é isso? De você estar literalmente tentando se reinventar, mandar um vídeo para o seu cliente para deixar ele mais confortável, para tentar criar uma relação de confiança. Chega um colega e vaza isso, dizendo que você está fazendo captação. Então, além de tudo, a gente ainda tem que lidar com pessoas que não estão preparadas para entender a função da tecnologia e vem maldade em tudo. É muito complicado, assim. Então, professor, isso lá em Cavaleiro não passava em branco não, viu, professor? A gente pegava esse caba... Você não está entendendo como eu fiquei transtornada, não. Foi confusão, foi... Barreiro também não, viu? Meu amigo... Foi pancada, viu? Foi pancada. E o pior é que era um grupo assim, e eu não fazia parte do grupo. Eu vim saber, porque uma pessoa importante dentro da OAB ligou pro meu marido para ele me dizer, olha, bronca. Mas assim, a gente ainda lida muito com isso, né? Eu não sei se Gustavo deve passar por algumas vezes, você ainda paga de louca, porque você ainda tá tentando se reinventar, mandar um vídeo, criar uma relação de confiança e as pessoas ainda acham que você... O ruim da internet é isso, que tem muita gente braba por detrás do celular. O celular e a internet dá uma coragem que é um negócio formidável. O povo começa a fazer umas coisas que não faria nunca presencialmente. Mas quando o celular na mão vira um monstro. Vira um lutador de UFC, entendeu? Agora presencialmente acaba faz nada. Sim, mas, a internet tem dessas coisas, né? Mas certeza. Enfim, é só pra gente estar preparado para o que vem e para o que não vem aí. Com certeza. Deco, tem alguma história engraçada? Eu gosto das histórias de Deco, bicho. Eu fico me abrindo com as histórias de Deco. Conta uma história engraçada aí de internet. De internet. Esse começo foi bem complicado, né? É o que eu disse. Se não fosse Gustavo na minha vida, meus sofrimentos teriam sido bem maiores. Por exemplo, quando eu comecei na primeira semana, eu pensei que estava gravando tudo, não estava gravando nada. Falei. Dei uma aula arretada. Quando eu vi, não foi nada, bicho, da aula. Aí eu li para Gustavo aperreado. Guga, velho, como é que tá essa porra da aula? Não pegou nada. Pensei que estava gravando. Não gravou. Depois de 2 horas, bicho, falando, todo empolgado. Não estava servindo para nada. Essas coisas, no começo, eu particularmente me aperrei muito nessa logística. Mas... E uma coisa que, para mim, eu acho que para todo mundo, em aula, que vocês sentiram, é o tempo de aula, né? Porque na internet é bem diferente. O cara fala, porra, falei tudo isso, ainda tem mais tanto tempo. Porque você acabou o conteúdo. O cara diz aí, pronto, acabou o dia de hoje, passou meia hora. Os alunos interrompem menos, então o tempo da aula fica mais corrido. Então você tem que ter uma concentração maior para não se perder nisso, para aproveitar o tempo. Né? E foi um processo. Eu estava na sala de aula numa sexta-feira, não voltei mais, já tive que estar no computador na outra, enfim. O mais difícil, eu acho, é que a aula presencial, né? E olha que eu sou uma pessoa que gosta do online e tal, mas assim, é muito difícil você trocar essa interação que tem, véio, entre o aluno e o professor. Não é algo... Porque é muito difícil você transplantar isso para o online com muita facilidade, entendeu? Se o formato é diferente, é um curso online e tal, não sei o quê, beleza, a pessoa sabe como é que é a dinâmica e tal. Mas aula mesmo,
de conteúdo técnico, certo? De conteúdo técnico. É muito importante para o aluno estar ali, velho, tirando dúvida, levantando a mão, tal, não sei o quê. O professor saber quem é que está ouvindo, quem é que não está. Você puxar a atenção do cara. Isso no remoto é muito difícil. O cara fala, a garganta fica seca. Quando o cara olha pro relógio, passou meia hora, velho. O cara, porra, meia hora, bicho. E assim, e principalmente, eu estou chegando a essa conclusão. Eu também sou um adepto, sempre fiz curso, participo de módulo, estou agora gravando uma aula, vou terminar até de gravar hoje ainda, para aquele quero ser procurador, que me chamaram, que os caras trabalham dentro dessa dinâmica. Mas eu acho que é o seguinte, especialização, uma pós-graduação, mas uma graduação, você está sendo apresentado ao assunto, né? Você está conhecendo, né, aquele mundo novo, esse contato de sala de aula, o ambiente de sala de aula, às vezes, é muito importante, ajuda na intimidade, ajuda a você se inteirar. Né? Eu, particularmente, acho, em graduação, um passo fundamental, né, que a gente tem que ter esse lado presencial. Eu, particularmente, senti. Eu também senti muito isso. Véio. Eu acho que não é algo que... As cadeiras de prática mesmo, né? Tipo, é muito difícil de você buscar levar a prática, tipo, de maneira remota, né? Tipo, acho que é assim, como foi você minha falou. maior dificuldade esse semestre. Foi vocês deram aula de prática, velho. Minha solidariedade, viu? Porque eu comentava até com a Ana, eu dizia, minha irmã, imagina quem estiver dando aula de prática nisso aí, Ana. Foi pesado, foi pesado. Eu dizia, vixe Maria, velho, tô fora. Minha solidariedade, viu? Porque deve ter sido punk. Será que segundo semestre vai ser remoto de novo ou vamos voltar já? O que é que vocês acham? Rapaz, eu estava discutindo, assim, as universidades europeias, porque o calendário, né, vai de setembro, enfim, terminou agora e começa o ano letivo em setembro de novo, já definiram que o próximo ano letivo, que começa em setembro de 2020, 2021, será todo online, virtual. Não terá aula presencial. Ou seja, eles estão partindo da premissa de que esse segundo semestre ainda vai estar algo instável e o primeiro semestre do próximo ano ainda é incerto. E eles quiseram garantir. Né? O problema partindo dessa lógica, e pela realidade brasileira que a gente tem hoje, sabendo que a gente pode ter novamente a incidência de outro pico, né? Se for por uma questão de precaução, acredito que vai ser que a gente continue de maneira remota. Por essa lógica, né? A não ser que, do ponto de vista científico, de dados concretos, né, se demonstre que se tem a condição de se retornar. Porque, quer queira, quer não, a gente está num convívio ali, né, de 30 pessoas numa sala, de 40, né, nessa dinâmica toda, tudo. Então, eu não sei se esse tipo de trabalho, esse tipo de estrutura, de ambiente que a gente tem, vai retornar. É porque o problema é que tem muita atividade que pode voltar antes, que você tenha um certo controle para não aglomerar. Só que faculdade, quando você diz pode voltar, automaticamente vai haver aglomeração de 40, 50 pessoas em uma sala de aula, todo mundo respirando e tal. O que eu acho, sabe, Guga, é que poderia se modular de uma forma híbrida. Eu estava pensando nisso ontem, debatendo. E que, por exemplo, uma turma de prática, né, tem um controle melhor. Uma vez na semana, você vai ter esse contato. Isso aí poderia, né, se adequar. Caso se tenha, reitero, condição, determinação da OMS, todo esse critério científico, técnico, que seja respeitado. Mas, pelo que eu estou vendo, né, das circunstâncias que a gente tem hoje, dia 14 de junho, eu não vejo essa condição da gente voltar presencial, não. Hoje. Eu também tô melhorar daqui para lá, que é o que a gente espera que aconteça, sim. O que, para mim, é triste, porque eu estou me acabando. Estou com uma nostalgia arretada, morrendo de saudade de sala de aula, todo mundo pegar. Quando voltar às aulas presenciais, Deco vai de 7 até 11h30, meia-noite lá na Nova Roma. Bicho, eu vou falar. Eu vou falar. Me aguentem. Vamos logo se preparando. Quem já passou por mim, levanta a mão para o céu e agradeça, porque eu vou voltar querendo falar. Quem me pegar agora... Pois é. E aí, Estela, tu acha o quê de... Eu acho, assim,
vocês que estão constantemente em sala de aula têm mais propriedade para falar, mas eu também, Deco, eu vejo como as coisas estão se caminhando para o híbrido. Como, por exemplo, uma aula de prática, remotamente, ela não funciona. Vai se tentar adaptar, mas não existe a mesma coisa de medicina. Imagina o cara fazendo residência online. Bom exemplo. Eu comparo aí nessas duas vertentes, porque a prática ela tem que ser prática, né? Por mais que a audiência seja virtual, mas você precisa conhecer o presencial, até porque o mundo ele não está adaptado para o 100% virtual, para o 100% online. Então, eu vejo a questão híbrida aí dos ensinos, das faculdades. Pois é. E aí, pessoal, mais alguma dúvida? Diz que para o pessoal que eu chamei aí, que a gente ia demorar 1 hora e meia. Quem é que tem mais alguma dúvida aí? Eu ainda quero marcar uma cerveja virtual com o Deco. E quem tiver aqui está convidado, chama a Léo, chama a Léo também, que gosta de política, para a gente falar sobre o cenário político antes, durante e pós-pandemia. Aí eu vou. Já estou dentro. Tá faltando a gente falar de política nessa bagaça. Diga o dia, a hora e a data que a gente tá aí. Vamos embora. Me chame, viu, Gustavo? Inclusive, falando aí, será que tem embasamento legal para impeachment? Será que não tem? Vê o desmantelo, que não ia ser um bate-papo. Vai ser loucura. Pronto, deixa essa pauta aí. Deixa essa pauta no forno aí para a gente debater semana que vem, ou outro dia que vocês queiram. Você dizendo aí, meu amigo, mais do que todo mundo já sabe, a gente tá em casa, né? Então não tem para onde escapar, não. O dia que quiser aí, a gente combina. Eu acho que é um negócio que muita gente ia gostar, a gente fazer de um jeito desse assim, descontraído, um bate-papo aí para os alunos. Eu acho que é... Com certeza. Eu venho, inclusive, para aprender. Porque... Não, eu vou vir também para ouvir a opinião aí de Deco, né? Processo constitucional, a gente vê aí como é a gente chamar outros professores lá também, ouvir outras pessoas, fazer um bate-papo coletivo aí. Se eu vi uma taxa de processo constitucional, tira onda. Pois é, ia ser. A gente pode botar isso aí, Deco, para semana que vem ou na próxima a gente conversar. A gente divulga no grupo e atrai o pessoal. Gustavo sempre tirando todo mundo da zona de conforto, viu? Na última reunião que o nosso presidente Léo Milton fez com a Jovem Advocacia, aí terminou a reunião e aí Gustavo fez: qual a tese usada para o caso do menino Miguel? Rapaz, a reunião foi Demorou mais umas meia hora de reunião. Não, eu tô vendo aí que ele tá querendo confusão. Confusão não, né? Tá querendo conversa para mais de tempo. Dava para fazer um desse também. Uma conversa Deco junta aí, direito e política de forma brilhante. Inclusive, amo as lives. Inclusive, live é uma coisa muito boa dessas pandemias, né? Eu fico lá toda vez aprendendo. Caramba, que série de lives massa. Inclusive, quem não tá vendo, Deco, toda semana eu acho, né, Deco? Toda semana. Tem umazinha. Toda semana tá fazendo uma série de lives que todo cidadão, quem é da área de agronomia, deveria assistir. Não é só para quem é de direito, não. Inclusive, valeu. Muito, 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 muito massa. A gente podia fazer uma para debater o direito de trabalho. Só falta a senhora fazer live, ó. Fernanda botou aqui, ó. Só falta. Não, eu sou mais de bastidores. Topa aqui, dia domingo, tomaram. Oi, beleza, então, pessoal. Quem quiser dar uma contribuição final aí, alguém quer falar alguma coisa, alguma pessoa aí da reunião quiser conversar mais alguma coisa, Guilherme, Tiago, Alisson. Guilherme aí também está na produção de conteúdo aí direto sobre inovação, empreendedorismo. É bom. Mariana tá aí também. Ó, gente massa. Professor, eu só queria dar uma pincelada final do que tudo que foi falado. Faça uma conclusão aí, meu amigo. Faça uma conclusão, né? Fica na sua mão. Aí é difícil. Mas eu acho que tudo que foi falado aqui acrescenta muito no que a gente está vivendo no dia a dia. Como eu falei no chat aqui, muito essa questão do horário do trabalho hoje praticamente não existe. Eu me acordo falando com o meu chefe, durmo falando com o meu chefe, às vezes mensagens de sábado e domingo. Hoje mesmo ele mandou um artigo da Folha para eu ler e entender mais ou menos. Então, todo dia a gente tem diversas coisas nesse cenário e a questão também, principalmente do que a doutora Luiz Neri falou,
da questão da clientela também pega muito no pé da gente, porque a gente não tem mais aquele espaço físico de atender as pessoas, ou, consequentemente, 9, 10 horas da noite, mandou o velho zap, né? Aí a galera já está esperando que você seja obrigado a responder. Isso termina fazendo com que a gente tenha até um pouco de atrito na relação com o cliente, porque se você não responde na hora que ele quer, ele já acha que você meio que está negligenciando ele, tal, vê você online lá e deixa o cara, digamos assim, no vácuo, né? Mas eu acho que é isso. Eu acho que essa nova live aí sobre as relações políticas, institucionais, vai ser massa. E eu vou querer participar, vou querer trocar tapa aí com a galera. O negócio vai ser animado. Cervejinha aparecendo dessa vez na câmera, né? Porque eu vou aparecer. Eu botei a camisa aqui do mais querido do Norte, Nordeste, Centro-Oeste. Santa Cruz, né? Nem apareceu, mas eu já estou deduzindo que é a do Santinha. Aí feche, meu filho. Aí sim. Feche, meu filho. Que é isso. Não, pode fechar. A live perdeu muito em beleza porque você ficou com a câmera fechada esse tempo todo, rapaz. Pelo amor de Deus. Na verdade, ganhou, professor. Ganhou. Meu Deus do céu. Chega a abrir aqui o áudio. Cadê? Thaísa tá aí também. Não, meu filho. Né? Porque ela é náutica, aí não conta. Então, pessoal, vocês já estão devidamente convidados aí. Vou só ficar a critério de Deco aí dessa vez. A gente combinar, a gente chama Silvio, chama mais alguém aí, né, Deco? E que Anne, todo mundo Anne que Cabral. tiver aqui, Anne, exatamente, e Anne também, que é da parte Iane, eleitoral que é de aí. política, Iane. Aí é vinho, cerveja e a gente Perco 3 por horas de nada. conversa aqui de política. Eita, Vamos Dana. embora. Oi, Guga, Cheiro grande, galera. diz aí, Stella. só você que falando tá aí o que Alisson falou, a questão do negligenciar com o cliente, isso aí já é uma forma de a gente pensar de forma contratual. A gente tem que agora estabelecer, inclusive, esse tipo de relação no contrato, né, para que o cliente ele não passe a cobrar situações a mais do que foi estabelecido ali. Então, até esse cuidado eu vou retomar, assim, começar a ter, né? De estabelecer realmente horário, porque hoje, particularmente, eu tive que responder a uma empresa que eu presto serviço porque isso não foi acordado antes. Então, veja como a gente precisa se modificar nessas novas relações. Com certeza. Verdade, Stella, boa. Pois bem, Só pessoal. para complementar a fala Diga do aí, pessoal, é que as empresas hoje não estão mais visando o horário, porque visando a produção. Então, eles acham que a gente está à disposição a todo momento. Então, é complicada a situação, não tem mais esse horário fixo. Então, o horário realmente esse limite dessa pandemia. Certeza. Pessoal, feedback de vocês aí. Gostou? Foi bom esse formato aí, um bate-papo descontraído aí, 1h30. Demorou muito, demorou muito pouco. bom, O que é que vocês Passou muito acharam? rápido, dava tempo a mais. Dava para mais aí, ó. Então, você já sabe, né? Chega lá no direct de Deck e diz assim, cadê agora de política para a gente apertar ele aí. Para semana que vem ou na próxima a gente marcar isso aí. Eita figura retada. Beleza, pessoal? Pressão danada. Beleza. Tem que ser na Tá pressão, certo. tem que ser na pressão. Semana que vem, então, tem live. Tá marcado Pronto, pra aí, gente ó. fazer Tá também. marcado então. Domingo Aí, mesmo? é só o horário. Domingo mesmo ou sábado? Acho que sábado. Deixa eu ver. Eu ver só essa logística. Como é que vai ser da... Aí já faz numa vibe junina, todo mundo de xadrez. Mas eu só vou aceitar o pessoal na live quando aparecer a câmera. Porque não pode ser esse negócio. Uma coisa que é ruim de você dar aula remota é isso. A pessoa entra e tem 17 pessoas ali, todo mundo com a câmera fechada, bicho. Dá uma agonia danada, velho. Mesmo. Oxe, você dando aula só pra você ali, só você ver a câmera. Pois pronto, pessoal. Valeu aí pela presença de todos. Valeu. Valeu, pessoal. Carlele, abraço, pessoal, tchau. Estela, prazer. Tiago, Alisson, valeu. Valeu, gente. Valeu. Saudades, Tchau, Lely, pessoal. Saudades. Tchau, tchau. Beijo. Tchau.